Namastê, centelhas, com muita gratidão, honra, carinho e amor, muita saudade de estar aqui com vocês. Trago hoje para vocês, como prometido, eu já tinha avisado nos cards, a primeira aula da introdução ao caminho da autocura. Serão 3 aulas que serão liberadas aqui abertamente no YouTube, trazendo toda a introdução do o que é a autocura. E no final tem uma surpresa bem bacana para todos vocês, tá bom? Então na introdução, na aula de hoje, a aula 1 da introdução à autocura, nós precisamos abordar a realidade última. Por que chama realidade última? Porque a realidade, ela tem dimensões, níveis de organização, certo? Então, a realidade material é uma realidade. A realidade mental é uma realidade. A realidade emocional, sentimental são realidades. Mas são realidades simultâneas, não vamos falar paralelas, vamos falar simultâneas. Só que a realidade última seria o que está além, por trás ou antes de tudo isso. Nisso, nós caímos na maravilhosa física quântica, mecânica quântica, que mostrou pra gente que se a gente for e aproximar o vácuo, qualquer objeto, qualquer natureza no corpo, em qualquer lugar, se você for aproximando, nós vamos cair o que antigamente achava que era a menor partícula, que eram as células. Hoje a gente sabe, já faz 200 anos, mas ok, a física quântica apresentou pra gente os átomos, né? Que uma célula é gigante perto de um átomo. Só que a realidade última trata do quê? O átomo é formado elétron, próton, nêutron. O átomo, os elétrons, os prótons e os nêutrons são formados por quarks. E os quarks, que são a primeira massa que emerge no universo, advêm. Tem bóson de Higgs, tem supercordas, etc. Mas ambos, indiferente da onde, qual é o nome, qual é a documentação científica do efeito que causa a emanação da primeira massa do universo, que é o quark, é chamado a realidade última, que é chamado o todo, ou na mecânica quântica, é chamado de vácuo quântico. Aqui nós iremos usar o termo o todo e energia. Tá? Então, o todo é energia pura, é um campo das infinitas possibilidades. O campo do todo é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Essa energia, tudo emerge dela. Tudo emerge dela. E em tudo que emerge dela, ela está. Óbvio, não é mesmo? Que é o que nós conhecemos como a centelha divina. É o pedaço do todo, da energia, que existe em tudo. Nisso aqui que nós pegamos aqui um espaço de, aparentemente, espaço vazio, aqui existe energia suficiente para ebulir todos os oceanos do planeta. Para você ter uma ideia. Nesse pedaço, na verdade muito menor, mas por via de ideia, num pedaço do que nós achamos que é nada, existe energia para ebulir todos os oceanos do planeta. Então é preciso entender que se, por exemplo, nesse espaço de vácuo, ou seja, nesse espaço dentro de mim, existe energia suficiente para ebulir todos os oceanos do planeta Terra. Nós precisamos entender e aceitar a realidade última para entender o que é a autocura. Por quê? Se tudo vem dessa energia, nós temos o processo, como nós falamos, as realidades em nível de organização. Então, vácuo quântico, energia pura, quark, átomo, célula, pele, objetos. A vida material. Ou seja, o que nós chamamos de doença. Da onde ela vem? Ela vem da energia base. Ou seja, existe a energia, a centelha divina, no que nós chamamos de doença? Existe. O que acontece? Nós temos o todo, que é essa energia primordial, esse
oceano de energia. Quando ele se manifesta em massa, em matéria, em partícula, o primeiro quark, a manifestação do quark, quando você observa ele, você já vê uma unidade, um indivíduo, certo? O oceano de energia é como esse vácuo aqui, ó, parece não ter nada. Quando você observa o primeiro quark, ele já se tornou um processo individualizado desse todo. E se já que do quark tudo que existe parte do primeiro quark, átomos, células, etc. Então, em tudo que existe, essa é a grande questão que a gente precisa entender. Se no quark ele pode ser observado com um indivíduo, tudo o que existe é uma individuação da energia primordial. A energia primordial existe naquele indivíduo, mas aquele indivíduo, em observação, aparenta estar separado ou do vácuo quântico ou dos outros indivíduos, não é? Ó, eu tô aqui, o vácuo tá aqui, o objeto tá aqui, a outra pessoa tá ali, uma aparente separação, mas que se nós vamos aproximando, tudo é energia. Então, do processo de energia para o processo de materialização, acontece o processo do ego, da aparente individualidade. Quando o ser se vê, olha, eu não estou conectado a nada, não estou colado a nada. Eu sou um indivíduo, ele se vê separado da vida, separado do todo. Daí nasce o tal famoso ego. Por quê? O indivíduo, por exemplo, o quark, o átomo, que aceita que ele é parte do todo, ele vai respeitar o sistema, as leis universais que existem. A gente conhece as leis físicas da matéria, existem leis do mundo espiritual, leis universais, leis energéticas, que estão além das leis físicas que a gente conhece aqui. Por isso, o quark se faz o seu papel e vira átomo, o átomo faz o seu papel e vira célula, que vira órgão, que vira corpo. Então, os seres, eles podem, a partir do primeiro quark, ele tem a escolha, ele tem a individuação, ele tem o chamado livre-arbítrio. A partir do momento que ele foi emanado do vácuo quântico, ele é Deus em potencial. Ele tem dentro dele a energia de Deus, do todo. Ele tem dentro dele a onisciência, onipresença, onipotência. Nisso, com o livre-arbítrio, ele pode escolher aceitar a realidade do todo, aceitar que ele é parte de um todo, ou resistir. Negar, que é resistir que ele é parte do todo. Se ele aceita que ele é parte do todo, ele serve, ele coloca a vida dele em prol do todo. O que isso significa de via bem objetiva? Ele consegue observar e toma as atitudes dele baseado no melhor para o todo. Quem resiste e nega, toma as atitudes pessoais baseadas nos interesses pessoais. Por exemplo, eu quero explodir uma bombinha, um morteirinho, como se chamava. Um morteiro. E aí eu tô aqui dentro e tem uma criança ou tem um velhinho, mas uma criança pequena. E eu olho para a criança, olho para o velhinho e falo, se eu estourar esse morteiro aqui, eu posso assustar a criança, fazer ela chorar, posso assustar o velhinho, fazer ele tomar um susto, ter um ataque de coração, por exemplo. E aí eu olho e falo, bom, a minha vontade de estourar esse morteiro não é mais valiosa, não é justo, vamos usar esse termo assim, ela não é maior do que o bem-estar do velhinho e da criança. Então, por exemplo, ou eu pego o meu morteirinho e vou lá estourar em outro lugar, ou no caso eu pego e falo, deixa pra lá, não vou estourar morteiro. Quando eu considero o todo de toda a situação que eu vivo, tem o todo. Tem as pessoas, os pensamentos, os sentimentos, situações, emoções envolvidas. Quando eu escolho servir, eu me baseio no todo, ou seja, eu olho esse todo e permito que as minhas ações e atitudes estejam em harmonia com o todo.
Ou seja, nesse caso, em vez de estourar um morteiro, que eu quero me divertir, eu vou lá chamar a criança para a gente brincar e infernizar o vovô ou a vovó. E a gente se diverte junto. Harmoniza, uma harmonia entre os envolvidos. Isso é servir. A resistência, eu vou lá, estoura a bombinha, a criança chora, o vovô, a vovó morre do coração. A troco de quê? De uma diversão? Essa é a questão do ego e da centelha. E nós temos que falar disso porque aqui que está a base. Nós precisamos entender o quê? Que o todo, pensa, onisciência, onipresença, onipotência. Infinitas possibilidades. Pode tudo, está em tudo, sabe tudo. Ele é, o todo é o que nós chamamos de saúde. Saúde não é um estado de ausência de doenças apenas. A gente precisa entender isso. Saúde material pode ser considerada ausência de doenças. Mas saúde, quando nós falamos de saúde, se nós não falamos de cura, nós estamos falando de o processo de autocura é aqui está a doença, aqui está a saúde. A autocura é o processo que leva da doença até a saúde, certo? Então vamos entender o que é a saúde. Saúde é alegria, ânimo, vontade de viver, de expandir, de crescer. Quem tem saúde fica triste com alegria, fica com raiva com alegria. Por quê? Vamos entender a metafísica da coisa. Se você aceita a realidade última, você sabe que você é uma centelha divina experimentando uma realidade individualizada. Se você aceita isso, você entende e você tem essa percepção, essa capacidade de lidar com a vida de forma saudável. No sentido do quê? Você vai experimentar prazeres e dores, alegrias e tristezas, sabores e dissabores, frio e calor, dia e noite. Não vai? Você vai experimentar de tudo. Quando você aceita a realidade última, você consegue experimentar tudo sem se identificar, sem dramatizar, sem vitimizar. Você observa tudo e a tristeza é uma experiência que você tem. É como um filme que está passando. Você não acha que você está triste ou que você é a tristeza. Enquanto que na resistência, no ego, que esse é o outro ponto, o ego significa resistência. Resistir que nós somos um com o todo, nós somos parte de um todo. Somente a experiência individualizada, mas a nossa essência é unificada. Ou seja, o ego é igual à resistência, porque o ser ele é emanado do todo, ele foi individualizado, individuado. Só que se ele resiste ao todo, ele começa o processo de ego, que é o processo de resistência. Resistência pode levar bem pela eletrônica, pela física. Resistência significa atrito, significa tensão. Quanto maior a resistência, menor a energia que pode passar, mais o sistema elétrico esquenta e possibilita um curto-circuito. Ou seja, o ego ele gera, a resistência gera o ego gera a resistência, é uma simbiose. Que o que é o ego e a resistência? É sofrimento, problemas, doenças. Por quê? Porque quando você se identifica com a situação, você está ignorando, resistindo que aquilo é só uma experiência, você se identifica com aquilo e passa a experimentar uma ilusão, a ilusão do sofrimento, a ilusão do problema, a ilusão da doença. Então aqui nós podemos entender o quê? Que doença é igual a julgamento, a determinação, e que a saúde é igual a meditação ou o relacionar. Vamos expandir isso. Estou trazendo até que bastante informação para a primeira aula, mas eu sinto que é o que eu preciso falar aqui com vocês na primeira aula. O todo, a realidade última é a saúde. É a alegria, vontade de viver, vontade de expandir, de experimentar coisas novas.
O ego é a resistência, é o sofrimento, problemas, doenças. Por quê? Porque no ego você determina que aquilo é ruim, por isso você se identifica com a coisa. Você determina que aquilo é ruim. Você julga que aquilo é errado, esquecendo que aquilo também é parte do todo. Que aquilo também está vivendo uma experiência, que você está experimentando aquilo como uma experiência para a expansão da sua consciência, da sua essência. Por isso que o julgamento e a determinação, ou seja, aquilo que eu acho que eu sei, as minhas crenças, os meus tabus, os meus achismos, vai separando, vai desconectando a gente da frequência do todo. O todo é energia. Saúde é energia, como a gente está trazendo aqui. Quando você baixa a sua frequência, a sua energia, advém a doença. Ou seja, a doença não é um ato, uma ação, um indivíduo em si. Ele é um subproduto da ausência de energia, da ausência do todo. Assim como a escuridão não é uma luz, é a ausência de luz. Não é mesmo? A sombra, ela só existe na luz. A sombra não existe na escuridão, para você ter uma ideia. Não é? Somente quando você acende a luz que cria a sombra lá atrás. Ou seja, a sombra, ela vem junto com a luz. Quanto mais luz, maior a sombra. E isso é importantíssimo entender. Quando você aceita a luz, mais sombra vai vir à tona. Ou seja, quanto mais você se abre para o todo, mais será limpo, virá à tona tudo aquilo que te adoece. Suas determinações, suas arrogâncias, seus julgamentos, seus achismos, a prepotência, o ego. Então a gente precisa entender que a doença não existe. Essa é a máxima da aula de hoje. A doença não existe. Chama-se de autocura o processo de reconexão com a nossa fonte, com o todo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender e aceitar para a gente ir para as próximas aulas é isso daqui que a gente conversou. Eu vou recapitular, mas é importantíssimo, não dá para dar o próximo passo sem entender isso daqui. A realidade última é o todo, energia e amor puro. Certo? Do todo vem o indivíduo, a emanação. Junto com o indivíduo vem o livre-arbítrio, a escolha de servir, que significa colocar o todo em primeiro lugar, ou resistir, que significa colocar os meus interesses pessoais em primeiro lugar. Quando eu resisto, a resistência vai gerando o ego, que seria como uma capa, que vai encobrindo a minha centelha, ou seja, a minha consciência de que eu sou um com o todo. Se eu não tenho essa consciência de que eu sou um com o todo, eu vou caindo para o vitimismo, que significa o quê? Olho por olho, dente por dente. Eu tenho que conseguir para mim, porque ninguém vai olhar por mim e tão contra mim. Se eu moscar ainda, vão tomar o meu. Enquanto que o todo, a realidade última, ele é a saúde por si só. A saúde é a realidade última, que é a alegria, ânimo, vontade de expandir, de ter novas experiências. Somente no todo e na saúde que você tem vontade de expandir. No ego e na resistência, você cai no sofrimento, nos problemas e nas doenças, por quê? Você vai se fechando. Como você vai determinando que aquilo é ruim, aquilo é errado, aquilo faz mal, aquilo é feio, você vai se fechando. Em vez de querer expandir mais, você cada vez mais vai querendo ter as mesmas experiências que você já teve e que você julgou como bom, como legal. Por isso que o senso comum é: corre atrás do prazer, foge do sofrimento. Não tem um entendimento e uma meditação profunda do que é prazer, o que é sofrimento. Prazer é estar conectado com o todo, ter consciência que você faz parte do todo. E sofrimento é o subproduto de você se desconectar, ou seja, eu estou aqui, estou conectado com o todo e experimento tudo abertamente. Aí uma experiência machucou.
por conta desse dodói, eu vou e coloco o foco em que aquela experiência foi ruim. A primeira crença limitante. Aí cada vez que eu sentir alguma dorzinha, eu já vou colocando isso para ruim. Aí essas experiências eu já não quero ter. Eu já começo a ser preconceituoso com elas. Dali vai passando o tempo, é o que vira esses velhos, essas velhas sofrido, que só reclama, só fala mal da vida, que são 90% das pessoas velhas no planeta. Elas não percebem o processo de adoecimento que elas inseriram na vida delas ao não entender, não estudar e não se abrir para essa questão. Porque não estamos falando aqui de uma questão que está separada da vida. Qualquer coisa que você for estudar, se você estudar profundamente, você vai chegar nessa questão. Pode estudar matemática, química, biologia, física, o meio ambiente, economia, culinária, qualquer assunto que você for estudar, chegar no limite do que aquela corrente tem de desenvolvimento científico, você vai chegar nas questões do chamado paradoxo. Que todos esses estudos não conseguem dar o salto final. Eles param na sorte e no azar, no aleatório. E por isso a humanidade não pilota, não segura o leme, deixa navegar a Deus dará, porque acha que tudo é aleatório. Nisso, os seres que são do contra, ou seja, se eu escolho servir, eu solto e vou experimentar o ânimo, a alegria. Se eu escolho resistir, eu sou do contra. Eu resisto ao todo, eu estou sendo do contra. Ou seja, todas as pessoas que são do contra começam a pegar o leme e guiar. Aí você vê uma humanidade completamente horripilante. Em que sentido? A coisa mais banal que se tem, que poderia se ter, é ninguém passar fome, ninguém sem casa, ninguém sem educação, sem carinho, sem amor. O que mais tem é fome, ausência, maltrato, morte, violência. Por quê? As pessoas que têm um bom coração vão estudar e chegam só até o limite lá que é aleatório, e aí eu vou fazer o quê? É aleatório, fala com Deus naquele sentido, é o que Deus quiser, como se, por exemplo, um vírus como esse foi Deus que criou. Não foi Deus que criou, foi o homem. Se o homem fizesse, se guiasse, usasse o leme, eu estou fazendo assim porque eu estou vendo o leme do barco, guiasse o leme para a luz, para servir, colocando todo em primeiro lugar, não existiria essa condição geográfica, não existiria condição social das civilizações, estruturas dos países, das cidades, para que um vírus desse se instalasse. Simplesmente assim. Da onde vem tudo isso? Como a gente falou, vem do ego e da resistência. Quando a gente entende o todo, que a saúde é o normal, eu tenho que entender que a doença não existe. Ou seja, se eu tenho doença, sofrimento, problemas, tudo isso é fruto da minha inconsciência, da minha ignorância do todo. Se eu aceitar o todo e me reconectar com o todo, eu vou naturalmente o processo que a gente vai chamar de autocura. Por quê? Eu vou elevando a minha frequência, nessa elevação de frequência, eu vou entrando na realidade do todo, que é a saúde. Então, supostamente, paradoxalmente, não existe a cura, porque não existe a doença. A doença é uma percepção de uma ilusão. Quando você desperta e sai dessa ilusão, só existe a saúde. Então a cura, entendeu? Paradoxalmente, ela não existe. O que existe é a coragem de recolocar o amor, a confiança, o todo como prioridade na nossa vida. E assim nós passamos a curar tudo, que significa passamos a cada vez expandir mais a alegria, o ânimo e a vontade de viver em nossa individualidade. Não é isso que é saúde? Não adianta nem querer teimar, porque hoje em dia até os médicos, 90% das doenças é tudo estresse, né? Hoje já está mais do que claro.
Então eu trouxe essa reflexão, sem me prolongar muito, para a gente ter introdução. É preciso entender isso daqui. Deixe suas perguntas, deixe seus comentários, ou eu vou respondendo, ou eu vou compilando para o próximo conteúdo. Serão 3 aulas. A próxima aula na quarta-feira, a terceira aula na sexta-feira e no domingo eu vou fazer uma live para a gente bater papo sobre tudo isso e passar uma novidade muito bacana para vocês, somente para quem acompanhar todas as aulas, tá bom? Com carinho, amor e gratidão, eu me despeço. Namastê.